A paz do Senhor, povo de Deus, boa madrugada para vocês. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem para a glória de Deus, amém? Aqui quem vos fala mais uma vez é a irmã Carla, passando assim para trazer mais uma reflexão bíblica para a nossa meditação nesta madrugada, amém? É a palavra bastante conhecida na casa do Senhor, mas o Senhor nos renova todos os dias, amém? Encontra-se no livro de Números, capítulo 12, e eu vou ler com vocês o verso de número 8, a parte B. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Meus amados irmãos, esta passagem aqui é bastante gloriosa. É uma palavra forte. Eu creio que o Senhor vai falar conosco, porque o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. A palavra do Senhor, ela tem endereço e tem direção certa. Amém? Basta eu e você estarmos com nossos ouvidos atentos para poder entender e compreender assim o que o Senhor quer tratar conosco. Amém? Meus amados irmãos, a palavra do Senhor vai dizer aqui, tem como epígrafe, né? Miriam e Arão criticam Moisés. A palavra do Senhor nesta passagem, meus amados irmãos, ela é bem clara. Vai dizer que Miriam e Arão se reúnem ali, né? Se juntam e começam a criticar Moisés pelo fato dele ter se casado com uma mulher etíope, uma estrangeira, habitante da Etiópia. No caso, ela era da terra de Cuxi, né? Por isso era conhecida como Cuxita, né? A Cuxita, ela era conhecida. E ali eles começam a criticar Moisés pelo fato de Moisés ter se casado com esta mulher. Era de uma região assim, uma área, né? Geograficamente totalmente diferente. Porém, voltando aqui para o texto, eles começaram a criticar Moisés. E a palavra do Senhor vai dizer que Miriam fala ali para Arão. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés e também não tem falado por meio de nós? E o Senhor que tudo vê, tudo ouve, o Senhor ouviu automaticamente aquele comentário, não é verdade? De Miriam ali. Então, a palavra do Senhor vai dizer que Moisés era um homem muito paciente, ele era paciente mais do que qualquer outro homem que existisse na face da terra. E o Senhor não gostou daquilo que o Senhor ouviu. E ali a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele imediatamente, o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam para se dirigir-se à tenda do encontro, porque o Senhor queria falar com eles. E eles ali ouviram e obedeceram, né? Seguiram ali para a tenda do encontro. E a palavra do Senhor vai nos dizer, nesta passagem, que o Senhor desceu numa coluna de nuvem na porta, na entrada da tenda, né? E ali a palavra do Senhor vai dizer que quando o Senhor chega ali, o Senhor chama Miriam e Arão. E eles se apresentam, né? Se aproximam à frente. E o Senhor diz, é forte, meus irmãos, essa palavra é extra forte. Quem estiver ligado no céu vai entender. O Senhor fala ali para Miriam e Arão, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Ai, veja só que forte o que o Senhor fala para Miriam e Arão. Porque não temeram em criticar meu servo Moisés. Meus irmãos, essa palavra é forte demais. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que quando a ira do Senhor, ele se afastou, né? A ira do Senhor se acendeu, me perdoe, a ira do Senhor se acendeu ali em Miriam e Arão. O Senhor não gostou daquilo que o Senhor ouviu e a ira do Senhor acendeu-se contra eles e o Senhor os deixou. E a palavra do Senhor, meus irmãos, vai dizer que quando a nuvem se afastou da tenda, o que acontece? Miriam estava leprosa, com o corpo todo branco como se fosse neve. Quando seu irmão Arão olhou, virou, né? Voltou-se para Miriam, ele pôde perceber que ela estava leprosa. E ali, automaticamente, ele vai até Moisés e pede ali misericórdia. Ele fala assim,
por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos, que foi de se reunir ali e se juntar e vender ali o irmão. E ali a palavra do Senhor vai dizer que Arão, ele fala para Moisés, não permita que ela fique como um feto que foi abortado, né, que sai do ventre da mãe, que foi abortado, com a metade do corpo destruída. E automaticamente ali Moisés, ele faz uma oração ao Senhor pedindo misericórdia, não é verdade? Pedindo para que o Senhor envie cura. E ali a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor respondeu, não automaticamente a oração, mas o Senhor falou com Moisés e disse, se fosse o pai dela que lhe tivesse cuspido o rosto, não estaria ela envergonhada por 7 dias? E fique isolada, fora do arraial, fora do acampamento por 7 dias. Meus amados irmãos, naquele tempo, um sinal de cuspe no rosto, na face, no livro de Deuteronômio, no capítulo 25 e o 9, vai nos informar, né? Vai nos alertar, nos ensinar. Vocês podem acompanhar. Deuteronômio 25 e o 9 era um sinal de desprezo, era um sinal de desgraça. Assim, quando o pai fazia isso no rosto de um filho. Então, o Senhor deixou ela ali, isolada por 7 dias. O Senhor ia tratar com Miriam ali naquele momento, naquele período. O Senhor ia tratar o caráter dela. Então, o Senhor deixou ali, o Senhor ia tratar com ela. Era ela com Deus, no caso, né? O Senhor estava tratando, moldando ali o caráter. Deus estava tratando com Miriam. E ali a palavra do Senhor vai nos dizer, né? Que o Senhor deixou ela ali isolada. E ninguém podia partir dali enquanto ela não retornasse. Depois que passou aquele período, a palavra do Senhor vai dizer que, enquanto ela não podia ser trazida, né, estavam todos ali. Porém, ela ficou reclusa, ela ficou excluída ali do convívio social com as pessoas. Os leprosos, eles não tinham convívio social, não é verdade? Porque era uma doença, assim, a lepra era uma doença que apodrecia o corpo. Então, essas pessoas não tinham convívio com outras pessoas, eles viviam isolados. E ali, a palavra do Senhor vai dizer que o tempo passou, né? Aquele período de 7 dias passou. E depois Miriam foi trazida, né? Para o arraial, para o acampamento. E eles puderam partiram ali de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Meus amados irmãos, esta mensagem, ela é forte. Não é verdade? A palavra do Senhor, o Senhor fala assim, antes de passar para vocês, não é verdade? Isso aqui é tipo uma exortação do Senhor para nós cristãos. Veja bem, antes de passar para você, a irmã Carla recebe, a irmã Carla precisa, eu preciso ouvir, preciso aprender. A palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, né? Como vocês viram aqui, né? Vamos fazer uns comentários bíblicos. Miriam, ela ficou, a palavra do Senhor nos ensina, né? Ela começou a criticar Moisés porque Moisés se casou com uma mulher etíope. Na realidade, meus irmãos, era assim, ela ficou com raiva dele, né? Assim, começou a falar mal, se juntar com o outro irmão dela, Arão, para falar mal do seu irmão Moisés. Não é verdade? A mulher de Moisés, ela era habitante da Etiópia. Ela vivia na terra, ela era da terra de Cuxi, que ficava localizada na Etiópia. Estudiosos acreditam que Miriam não gostavam da mulher cuxita, por isso que ela era conhecida como cuxita, né? A cuxita. Então, os estudiosos acreditam que Miriam não gostava ali da mulher de Moisés pelo fato do tom de pele dela, que era mais escuro. Mas a palavra do Senhor nos ensina que a cuxita era uma mulher bonita, uma mulher formosa, né? E Miriam, ela não gostava, possivelmente, os estudiosos acreditam que era pelo tom de pele, que era mais escuro do que os israelitas, né?
Mas tudo isso era apenas um pretexto. Era apenas não era exatamente, ela podia até não gostar por esse motivo, mas tudo isso aí era tipo uma desculpa, era um pretexto. Na realidade, Miriam, ela não aceitava, ela não estava aceitando ali, ela se levantou contra a liderança, contra o que Deus tinha na vida de Moisés, contra o chamado. Miriam era profetisa, ela era irmã de Moisés. O Arão, ele era sumo sacerdote, também era profeta e ele também era porta-voz oficial de Moisés. Na verdade, eles assim, eram usados por Deus também, mas ali havia um questionamento, e nesse questionamento o Senhor ele pôde ver, ou assim, eu acredito, né, no tom que ela falou, quando começou a dizer assim, será que o Senhor só tem falado por meio de Moisés e não tem falado também por meio de nós? Eu acredito que o Senhor, ele viu um tom de ironia, ele viu murmuração, ele ouviu também assim os levantes, percebeu, né, a inveja, e o Senhor ouviu isso e não se agradou, porque Moisés era servo de Deus, Moisés tinha intimidade com Deus, Moisés era amigo de Deus, Moisés era usado por Deus. Então o Senhor não se agradou daquilo que o Senhor viu. Aí quando o Senhor repreende Miriam e Arão, dizendo assim, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta, o Senhor ele queria mostrar ali que Moisés era homem de Deus, Moisés era servo do Senhor, que o Senhor se agradava de Moisés, que Moisés tinha intimidade com Deus, era amigo de Deus. E ali o Senhor quis dizer, né? No Evangelho segundo Marcos escreveu, capítulo 6 e o verso 4, vai falar ali, né? Que o profeta não tem honra em sua própria terra, né? Assim, meus irmãos, aonde essa frase assim nos indica que quer dizer assim, né? Que o profeta ele não deveria ser rejeitado na sua terra, ele deveria ser honrado na sua própria terra. Muitas vezes a gente acha assim, porque o vaso, como a gente costuma dizer, né, nós cristãos, o vaso de casa não tem honra. Para a gente achar que Deus está usando um vaso, muitos acreditam assim que, eu vou só crer que foi Deus que falou, porque o vaso não me conhece. Né? Deus, ele usa quem ele quer. Aí muitas vezes alguém não crê que Deus usa alguém, que Deus usa um vaso. Aí julga assim pela aparência, né? Assim é como a gente diz, o vaso de casa não tem honra. Aí para crer que Deus usou tem que ser de outra rua, de outra cidade, de outro estado, até de outro país. Mas o Senhor aqui, é sobre isso que o Senhor está falando, né? Assim, quando o Senhor fala, quando entre vocês há um profeta do Senhor, aí ele me revela em visões e em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. O Senhor estava dizendo que era com Moisés. Muitas vezes alguém não entende o meu e o teu chamado. Alguém questiona, né? Assim, meus amados irmãos. Diz assim, por que ele e não eu? Por que ela e não eu? Né? Fica questionando a forma que você glorifica, a maneira de como Deus te usa, como você prega, como você louva. Não entende o mistério que Deus tem na sua vida. Não foi diferente na vida de Moisés, foi assim. Mas Moisés, ele tinha intimidade com Deus. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz, né, no livro de Oséias, capítulo 4 e verso 6, que o povo do Senhor, o Senhor se refere, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de examinar isso aqui, as Escrituras. A Bíblia é uma bússola, ela tem resposta para tudo, ela nos direciona, não é verdade? Ao que nós devemos fazer. Quando eu e você passamos a ler, passamos a compreender, não é verdade? Veja bem, essa passagem é riquíssima, ela nos ensina muitas coisas. Quando a gente passa a ler, a gente entende, vê o que é certo, vê o que é errado, vê o que pode, vê o que não pode, vê o que convém, vê o que não convém. É por isso que a gente tem que ler, tem que estar aqui, ligado na palavra, para errar menos, ou não errar, né? Eu sei que dizer assim, não errar, é tão difícil a gente não errar, porque quando a gente pensa em acertar, a gente já tem errado. Quando a gente já pensa em fazer o bem, já tem feito alguma coisa que não foi tão boa, não é verdade? Mas voltando aqui para a palavra, meus amados irmãos. A palavra do Senhor nos ensina muitas coisas.
A palavra do Senhor nos ensina também, né? Eu vou dar um exemplo. Miriam, ela passou pelo processo, não é verdade? A ação que ela teve uma reação, não é verdade? Ela pagou um preço porque ela se levantou contra Moisés, não aceitou a liderança de Moisés. Muitas vezes alguém toca, alguém vende, alguém questiona, diz, se fosse eu fazia melhor, né? Eu acredito que eles erraram feio, porque assim como ela era profetisa, também era irmã de Moisés. Arão era sumo sacerdote, era porta-voz oficial assim de Moisés, também era profeta. Deus ele usava, mas ali o chamado de Deus era na vida de Moisés. E eles não entenderam, questionaram. Muitas vezes alguém toca, mas não quer pagar, toca no vaso, né? Assim, meus amados irmãos, mas não quer pagar o preço. Fica questionando, mas por que ele, por que ela? Não quer pagar o preço que o vaso paga. Não quer. Aí se levanta contra os líderes, contra a liderança da igreja, contra as mulheres dos obreiros, se levanta contra os dirigentes, contra os pastores, contra os dirigentes de congregação, de órgão, se levanta, mas cuidado, isso aí é uma exortação da palavra de Deus, nos ensinando assim, nos despertando, dizendo, ei, cuidado, crente tem dono, a gente não pode tocar nos servos de Deus, não podemos tocar em quem é amigo de Deus, em quem anda com Deus, em quem tem intimidade com Deus. Na verdade, o Senhor ele tem dado sabedoria, o Senhor tem dado direção, o Senhor tem dado visão, não é verdade, aos pastores, aos presbíteros, à liderança da igreja, às mulheres dos obreiros, aos dirigentes de órgão. O Senhor tem dado. Não é verdade, meus amados irmãos? Então, isso aí a gente pode ver que Miriam, ela sofreu por conta da desobediência. Isso foi uma consequência da atitude que ela teve, do ato que ela teve. Então, essa palavra é muito forte. Ela ficou o quê? Leprosa. A leprosa era uma doença que ele apodrecia o corpo. Apodrecia o corpo, essa doença. E essas pessoas não tinham convívio social, viviam excluídas da sociedade. Então, ela pagou esse preço, foi o Senhor tratando o caráter, moldando o caráter de Miriam. Não é diferente na nossa vida, é tipo um alerta, é tipo um cuidado, é uma exortação. Não é verdade? E o Senhor ouve tudo, Ele vê e ouve tudo. É tipo como se fosse um alerta, o Senhor dizendo, ei, eu tô ouvindo, ei, cuidado, ei, crente tem dono. Não é verdade? Quando a gente se reúne, a gente pode ver exemplos assim. Eu vou citar exemplos. Às vezes, nesta passagem, a gente pode ver assim, é como se fosse, às vezes, cristãos que se reúnem com crente para falar mal de crente, para falar mal do pastor, para falar mal de liderança. Né? E o Senhor vê tudo. O Senhor pega quem ouve, quem empresta o ouvido para ouvir. Quem fala, me perdoe, aqueles que falam e aqueles que estão emprestando ouvido. Talvez fala ou talvez só fica ali escutando. A palavra do Senhor diz que é para a gente fugir da aparência do mal. Porque o Senhor pega, veja aí essa palavra aí, ó. Não é irmã Carla com brincadeira não, com história de carochinha não. É a palavra de Deus que nos ensina. A palavra de Deus nesta madrugada está nos exortando, nos orientando, dizendo, ei, cuidado. Eu tô vendo e tô ouvindo. O Senhor ouviu a murmuração, o Senhor ouviu a fofoca, o cochicho ali, né? O Senhor, naquele questionamento, naquele comentário que Miriam teve, o Senhor pode ver, a gente até vê, imagina o Senhor. Já dá para sentir questionamento, murmuração, inveja. Aí começa a tocar, começa a vender. Aí essa palavra, meus amados irmãos, é como se fosse um toque pra gente, um alerta. Até mesmo assim, um exemplo, o exemplo que eu dei, né? Crente que se junta com crente para falar mal de crente. Também crente que se junta até com ímpio para falar mal do crente. Falar mal de igreja, mal de liderança, mal do povo de Deus. É um cuidado, minha gente, temos que ter um cuidado muito grande. A palavra do Senhor diz que a gente perece. O povo, no livro de Oséias, né? 4 e 6, o Senhor falando que o povo do Senhor perece por falta
porque por falta de conhecimento, por falta de analisar as escrituras, ó, se eu e você ler, começar, tiver o hábito de ler, a gente vai entender, vai compreender que não deve fazer isso. Nessa passagem mesmo está nos ensinando a não fazer. Se a gente tem aquele hábito de ler, a gente vai passar a saber assim, não, eu li naquela passagem, a palavra de Deus diz que não pode fazer assim, eu não posso me juntar, eu sou crente, não posso me juntar com crente para vender o meu irmão, para falar mal do meu pastor, para falar mal da liderança, para falar mal das mulheres dos obreiros, para o meu irmão de banco, o meu irmão que faz a obra comigo. Eu não posso me juntar, porque o Senhor é aquele que vê tudo e que ouve tudo. E ali, por conta da desobediência, porque Miriam se levantou contra o irmão dela, Moisés, né? Moisés era homem de Deus, Moisés tinha amizade com Deus. Veja bem, meus irmãos, essa passagem é forte demais. Não podemos tocar, é só um alerta à palavra do Senhor. Veja, o Senhor falou o quê? Quando Arão foi até Moisés, né, pedindo para ele orar. O Senhor respondeu automaticamente a Moisés, mas disse: se fosse o pai dela que lhe tivesse cuspido a face, não estaria ela envergonhada por 7 dias? Que fique isolada, fora do arraial, fora do acampamento, por 7 dias. E ali o Senhor mudou, o Senhor tratou o caráter de Miriam. Não é diferente na nossa vida, meus irmãos. Isto é uma exortação para a nossa vida, para a nossa meditação. Esta palavra, a palavra de Deus diz, né? Se eu não me engano, eu acho que é no livro de Salmos 105 e o 15. Não toqueis nos meus ungidos, não faças maus aos meus profetas. Olha o preço, olha o peso da palavra, olha o preço para quem se levanta contra aquele que Deus chamou, aquele que Deus tem chamado. Meus irmãos, é apenas um alerta. Eu li esta passagem e recebi da parte de Deus. Antes de passar para vocês, a irmã Carla passa por mim, né? Vem daqui, ó, vem do alto, vem de cima, passa pela irmã Carla e a irmã Carla compartilha com vocês. Amém, meus irmãos? A irmã Carla precisa, eu preciso ler isso aqui, ó, a Bíblia, todos os dias. Eu preciso que o Senhor aplique a palavra dele na minha mente aqui e dentro do meu coração, todos os dias, porque a gente lendo, a gente aprende e a gente fica cauteloso, fica cuidadoso. Então, cuidado, o Senhor vê quem vende, o Senhor vê quem fala, não é verdade? E quem empresta o ouvido, não é verdade? Aquele que toca, aquele que vende, o irmão. O Senhor está vendo tudo, não é verdade? O Senhor, ele contempla tudo. O que a gente não vê, o que a gente não pode ver, o que a gente não pode ouvir, o Senhor ouve. Veja naquela simples conversa, simples entre aspas, né? Conversa entre Miriam e Arão, né? O Senhor notou tudo aquilo, ó. Se a gente percebeu, né, no tom do comentário de Miriam e Arão, imagina o Senhor. Questionamento, cochicho, fofoca, inveja. E a Cuxita, no caso, que era a mulher de Moisés, só foi um pretexto, não é verdade? Ela podia até não gostar dela, como os estudiosos dizem, mas assim, era só apenas um pretexto, porque na realidade era a inveja de como Deus usava Moisés, porque Deus era na vida de Moisés, a maneira como Moisés se relacionava, né? Falava com Deus, porque nesta passagem a gente pode ver como o Senhor se refere em relação a Moisés. O Senhor diz que Moisés é fiel em toda a casa do Senhor, e diz assim: com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Veja, isso é intimidade, meus irmãos. Então, cuidado, não toque, não venda em quem tem intimidade com Deus. Quem é amigo de Deus, quem anda com Deus. Amém, meus amados irmãos. Eu vou deixar para a nossa meditação esta palavra hoje. Eu falo para vocês e recebo, porque a irmã Carla precisa. Eu preciso, a irmã Carla precisa ler mais essa passagem, ler mais a Bíblia para mim aprender. Amém? E que eu espero, né, que o Senhor possa aplicar esta palavra, esta mensagem, né, essa reflexão nesta madrugada
em nossos corações, não é verdade? Na nossa mente e no nosso coração. Amém, meus irmãos? Obrigada por tudo, obrigada por ficar comigo até este momento e que Deus continue vos abençoando e até a próxima em nome de Jesus. Amém? Glória, Jesus é bom. Cuidado. O Senhor ouve, o Senhor vê e ouve tudo. Amém? É só um alerta. Cuidado. Glória, Jesus é bom. Recebe, Jesus está falando. Glória.